Então, pessoal, vocês que chegaram agora, bom dia. Queria dizer que é um prazer estar em mais uma aula com vocês aqui, onde nós vamos abordar o Teorema das Áreas. Pessoal, um tema muito importante aí, ó, para quem vai fazer Enem e vestibular. Ele é um complemento, tudo bem? Até então nós vimos a lei dos senos. Eu tive vendo a resolução dos seus exercícios, dos alunos aí. Ficaram muito bem feitas. Nós vimos também a lei dos cossenos. E agora, para finalizar, nós vamos abordar o teorema das áreas, que é uma junção de tudo isso aí. Então, se você dominar lei dos senos, lei dos cossenos e teorema das áreas, você está apto aí para resolver todos os exercícios relacionados a triângulos, relacionado à área, a ângulo. Tudo bem, pessoal? Só que antes, na aula passada, eu fiquei devendo uma correção para vocês. Nosso tempo esgotou. Eu vou pegar um minuto dessa aula aqui para explicar esse exercício aqui, ó, de forma bem detalhada para vocês. Tudo jóia? Ó, Paulo e Marta estão brincando de jogar dardos. O alvo é um disco circular no centro. Ou seja, isso aqui é um alvo, né, pessoal? Aquela brincadeirinha de jogar dados na parede. Paulo joga um dardo que atinge o ponto P. Ou seja, o objetivo do jogo é se acertar o ponto O. Mas vem aqui Paulo, ó, ele acerta esse ponto P aqui, ó, bem longe de O. Em seguida, Marta joga outro dardo que atinge o ponto M. Tudo bem? Aí, de tudo, pergunta o seguinte: sabendo-se que a distância do ponto P ao centro é 10 e que a distância de P a M são 14 e que o ângulo POM mede 120 graus, a distância em centímetros do ponto OM é. Então, pessoal, tentando por Pitágoras, usando outras fórmulas aí, talvez seja muito cansativo e difícil de resolver. Como eu tenho aqui, ó, dois lados e um ângulo, a forma mais correta de eu utilizar o teorema dos cossenos, ou lei dos cossenos, né? Então, partindo desse princípio, ó, eu vou usar aqui a lei dos cossenos, vou chamar esse lado aqui de P. Detalhe. Eu vou usar de referência aqui, pessoal, este lado. Eu vou usar o 14 como referência, ou seja, aqui, ó. Quando eu falo referência, usando ele aqui. Por quê? Porque eu vou precisar do seno do oposto dele. E eu tenho que o oposto dele, eu tenho a medida do ângulo, que é 120. Por isso que eu vou usar aqui 14 como referência. Então, observe, ó. 14 ao quadrado é igual a 10 ao quadrado, mais este outro lado aqui. Lembrando, pessoal, que na lei dos cossenos sempre é assim, né? Quadrado do primeiro mais o quadrado dos outros dois lados. Este lado aqui é o que eu busco, né? É o lado M. Continuando aqui o meu exercício, ó, menos 2 vezes os dois lados vezes o cosseno do ângulo oposto à nossa referência. Sendo assim, ficaria desta forma aqui, né? Resolvendo, ó, quadrado de 14 é 196, o de 10 é 100, fica b ao quadrado, 2 vezes 10, 20. Lembrando que cosseno de 120, pessoal, é aquela regrinha, né? Fui para a feira. Ele está no F, eu vou calcular quanto que falta para 180. O que falta para 180 é a projeção dele lá no meu primeiro quadrante, ou seja, 60 graus, né? Só que como do segundo quadrante para o primeiro, o cosseno tem uma variação, né? Lembrando aqui, só desenhar aqui para vocês matarem a saudade aí, ó, do cosseno, né? O cosseno é com sono, então o rostinho deitado aqui, né? Ó. Como eu estou transformando 120, que está aqui, para 60, que está aqui, houve uma variação de sinal. Não houve? Se há a variação de sinal, eu tenho que pôr obrigatoriamente por esse menos aqui, ó. Eu sei que o cosseno de 60 é meio, mas o cosseno de 120 é o mesmo meio, só que com sinal trocado. Continuando aqui, pessoal, eu posso simplificar esse 2 com esse 20, ó. Sobra para mim 10, menos com menos, mais. Aqui, ó, organizando a minha casa, eu tenho uma equação do segundo grau, que eu devo resolver por Bhaskara, onde delta é igual a b ao quadrado, né? Ou seja, 10. Só um segundo aqui, pessoal. 10. Tenho também
Menos 4 vezes Isaac é 1 e sec é menos 96. Portanto, delta é igual a 484. Tenho, então, que as minhas respostas podem ser x e x', né? X é dado por menos b, ou seja, menos 10, mais ou menos raiz de 484, que é 22, sobre 2. Então, eu tenho duas situações. Ó. A primeira situação, eu estou adotando 22 como positivo, ou seja, menos 10 mais 22, 12. 12 menos 2, 6. Na segunda situação, eu tenho aqui, ó, vou adotar como negativo. Menos 10, menos 22, menos 32, sobre 2, menos 16. Observe, pessoal, que não existe uma medida negativa. Então, eu já risco essa opção aqui e já posso falar com propriedade que a distância de O a M é igual a 6. Tudo bem? Perfeito, pessoal? O outro exercício que eu fiquei devendo a correção para vocês aí, ó, é esse exercício aqui. Este exercício fala o seguinte, ó, na instalação das lâmpadas de uma praça de alimentação, a equipe está um pouquinho pequeno. Necessitou, pessoal que está um pouco pequeno aqui na minha tela, necessitou calcular corretamente a distância entre duas delas, colocadas no vértice B e no vértice C. Ou seja, eu precisava calcular essa distância de B a C aqui, ó, do triângulo segundo a figura. Qual a distância de D? Ou a distância de D é, né? Pessoal, às vezes eu leio um pouco mal assim, mas não é porque eu leio mal, não. É porque o que acontece? Quando está muito em cima aqui, ó, aquela barra de ferramentas do Zoom, ela fica um pouco na minha frente, tá bom? Por isso que tem hora que, então, pare na hora de ler. Mas vamos lá. Observe, ó, eu tenho dois ângulos e está me pedindo um lado. Bastante atenção, pessoal. Sempre que você tem dois ângulos, você não precisa, o lei dos cossenos, você só usa um. Se o exercício te deu 2, provavelmente é que você vai usar 2. Então, assim, você não obrigatoriamente saber se é seno ou cosseno. Testa primeiro qual é seno e qual é cosseno, né? Será que dá para resolver com seno ou cosseno? Mas eu, pela experiência aqui, ó, eu sei que é por seno, porque eu tenho dois ângulos e um lado. Tudo bem? E está me pedindo um outro lado. Então, portanto, ó, vou resolver por lei dos senos. Mas se você quiser tentar por cosseno aí, ou você talvez vai conseguir, ou chegando lá na frente, talvez você opte voltar por senos. Tudo bem? A lei dos senos, pessoal, é muito extensa. Só que você não precisa preencher todas as informações. Não. Você vai alimentar com as informações que você precisa. Qualquer dúvida, temos a aula do seno lá no canal. Pessoal, vai lá, se inscreve, assiste a aula dos senos. Tudo bem? Continuando aqui, pessoal, observa comigo. A lei dos senos me diz o seguinte: o lado oposto sobre o seno, o lado sobre o seno do seu ângulo oposto, ou seja, D sobre 135, é igual ao outro lado qualquer sobre o seno do seu ângulo oposto. Perfeito? Então, eu posso dizer que D está para 135, assim como 50 está para seno de 30. Simples assim, né? Multiplicando o cruzado, ó, eu tenho que D seno de 30 é igual a 50 seno de 135. Passando aí o seno para o outro lado, dividindo, eu encontro esta equação, dando nome aos bois, ou seja, colocando aqui no lugar de 135, raiz de 2 sobre 2. Por quê, professor? Porque 135, quanto que falta para 180? 45. Já no seno, pessoal, não acontece igual no cosseno, não, né? Ó, eu tenho aqui, ó, o seno é sem sono, então, ó, rostinho em pé. Do seno para o cosseno, como eu estou com 135 aqui, trazendo para cá, observa que não houve inversão de sinal, é mais para mais. Se é mais para mais, o sinal continua, ó, positivo. Ou seja, ele possui o mesmo valor e o mesmo sinal de seno de 45. Continuando aqui, seno de 30 é meio. Como eu tenho uma divisão de frações, eu vou multiplicar pelo inverso, né? Posso cortar aqui. Eu tenho que minha resposta é a letra A, 50 raiz de 2. Como eu disse, pessoal, a princípio, é comum, tá? Você vê
exercício com resposta feia aqui na lei dos senos e cossenos. Observe só as alternativas, olha, tudo com raiz. Beleza? Finalizamos aqui agora, nós vamos entrar então no teorema das áreas, que é o que eu abordei no início. É o complemento, é o que falta para vocês dominarem aí, digamos, os 3 conhecimentos aí de um triângulo qualquer. Lei dos senos, lei dos cossenos e lei das áreas. Tudo bem? Lei do teorema, tá, pessoal? Olha o que me diz o teorema das áreas. Ó, a área do triângulo é igual ao semiproduto. Opa. Eu vou abordar isso aqui. Semiproduto das medidas de dois lados, pelo seno do ângulo formado por estes lados. Pessoal, para quem nunca viu esse termo, semiproduto, é como se eu fizesse o produto e dividisse por 2. Tudo bem? Sempre que você vê um semi antes, por exemplo, semissoma de B mais B, por exemplo, ó, eu tenho aqui que a base média de um trapézio é a semissoma da base maior com a base menor. Ou seja, basicamente faço uma média, né? Base maior mais base menor dividido por 2. A esse formato aqui nós podemos dizer semissoma das bases. Tudo bem? Então, sempre que você vê um semi antes aqui, ó, significa que você vai ter que dividir por 2 o que está sendo falado. Semissoma, semiproduto, semidiferença, tudo bem? É comum você ver esse termo aí no seu dia a dia. Então, observa comigo, ó, a área do triângulo, eu vou abordar a área como S, porque a apostila de vocês aborda como S também, tá? A área, aí vem do space, né? Por isso que é S. A área de um triângulo, então, é igual, ou seja, S é igual a semiproduto, semiproduto, então em cima vai ter um produto e embaixo vai ter dividido por 2. Das medidas dos dois lados, então excluo 2 lados aqui, pelo seno do ângulo formado entre estes lados. Ó, basicamente é isso aqui. Vamos interpretar? A área igual a S, vou pegar aqui o meu laser, é igual, ó, A vezes B, ou seja, a medida dos dois lados, produto das medidas dos dois lados, vezes o seno do ângulo que está entre esses dois lados. Ó, entre A e B, eu tenho C, que está entre os dois. Perfeito? Isso acontece com qualquer lado do seu triângulo. Ou seja, se você pegar B e C e multiplicar e dividir por 2 vezes seno da área, é a mesma coisa. Ou seja, pessoal, se você quiser calcular a área do triângulo, basta você fazer essa operação aqui, ó, utilizando esta fórmula. Lembrando, pessoal, que quando nós voltarmos às aulas normais, eu darei essas fórmulas todas aí, se caso caírem na prova. Mas detalhe, o Enem não te dá essas fórmulas, então é de suma importância você não decorá-las, mas entendê-las. Tudo bem? E a mesma coisa acontece com o terceiro lado. Então, perceba que o teorema das áreas ele é bem semelhante ao teorema dos senos, porque eu tenho várias igualdades aqui, ó. Mas, como no teorema dos senos, não é obrigatório você preencher todas essas informações. Se você tiver só essas informações aqui, dá para resolver o seu exercício. Vamos praticar, que eu tenho certeza que vai ficar mais ilustrado aí na mente de vocês. Calcule a área de um polígono abaixo. Agora, esquece que você sabe a teorema dos senos. Como que eu vou calcular a área de um polígono desse? Tem jeito? Sinceramente, pessoal, eu sei que existem 6 formas de calcular a área de um triângulo. 6 formas. Mas, das outras 6 formas, é muito complexo eu conseguir calcular. Então, assim, o teorema das áreas é o mais perfeito para mim calcular um tipo de triângulo igual esse, ó. E como que eu faço? Ó, no teorema das áreas sempre vai ter a medida de 2 lados e no meio o ângulo. Por quê? Eu vou multiplicar esses 2 lados pelo seno desse ângulo e dividir por 2, né? Então, ó, o teorema é tudo isso. Ai, professor, quanta informação, eu preciso preencher isso tudo? Não. Como você só tem aqui, ó, um par de lados e um
e um ângulo está no meio deles, você pode aplicar facilmente aí, ó, só com S igual a um lado aqui, ó. Tudo bem? Detalhe, pessoal, muito importante aqui. Este ângulo sempre tem que estar, o ângulo a ser usado na lei dos teoremas, ó, na teorema das áreas, sempre tem que estar entre os lados, tá bom? Se fosse 30 aqui, ó, já não teria como aplicar mais. Perfeito? Então, ó, só para ilustrar um pouco mais o exercício, eu chamei esse lado de Azinho, porque ele está oposto a A, sempre quem está oposto a A é Azinho, oposto a C é Czinho, e oposto a B, Bzinho. Tudo bem? Então, a área se dará pelo seguinte, ó, eu vou multiplicar este lado por este, vezes o seno do que está no meio dele, porque é o que nos diz o teorema, e dividir por 2. Então, a área desse triângulo será dada por 20 vezes 15, vezes seno de 30, dividido por 2. Aqui eu posso simplificar, ó, 2 com 20, 10, vezes 15, seno de 30 é meio. Posso simplificar novamente aqui, ó, por 2 e 10, 5 vezes 15, que é igual a 75 centímetros quadrados. Pessoal, põe um Czinho aqui para mim depois, tá? Porque nós estamos trabalhando em centímetros. Perfeito, pessoal? Viu como é prático e como é fácil o teorema das áreas? Então, aqui abre um leque de informações para você. Você agora está com várias ferramentas aí para calcular ângulo, calcular área, calcular tudo. Então, alguém abre o microfone. Laísa, tudo bem? Deixa eu te falar. Pode falar. Nesse aí a gente então sempre vai multiplicar os dois lados, menos o que está oposto ao ângulo e o seno do ângulo. Não, nesse aqui, Laísa, sempre é os dois lados multiplicando, vezes o ângulo que está entre eles. Observa comigo, ó, são dois lados e o ângulo que está no meio. Tudo bem? Então, ó, este lado por este, vezes o que está no meio aqui, dividido por 2. Então, qualquer momento aí que você for fazer um outro exercício também, por exemplo, que tenha outros ângulos, basicamente os dois lados vezes o ângulo que está no meio deles, você consegue calcular a área do seu triângulo. Perfeito? Pessoal, ele é muito usual porque é o seguinte, como eu disse para vocês lá na primeira aula, a partir do triângulo você pode calcular, todas as outras formas podem ser divididas em triângulos. Ou seja, ó, vamos fazer o exemplo B aqui. Eu tenho um paralelogramo. Tudo bem? Eu sei que é um paralelogramo porque esses lados aqui são paralelos, né? Este com este, ó, tá em 2 risquinhos, então é paralelo, e este com este é paralelo. Ou seja, este lado de cima mede 20, 15, 15, tudo bem? Eles são congruentes também. Então, perceba comigo o seguinte, professor, mas se não é o teorema das áreas de um triângulo, como que o senhor vem aqui comigo com um paralelo, o paralelogramo? Eu não sei calcular com paralelogramo, mas observe, qualquer quadrilátero, ele pode ser dividido ao meio formando dois triângulos. Tranquilo? E observa comigo, ó, se os lados são congruentes, é 20, 20, 15, 15. Eu formo dois triângulos congruentes, ou seja, triângulos de mesma medida. Para tanto, pessoal, eu não sei calcular a área do quadrilátero desta forma aqui, mas eu sei calcular do triângulo. E observa comigo, então eu vou calcular a área desse triângulo aqui, ó, porque eu tenho dois lados e um ângulo ao meio. Sempre que você vê nesse formato aí, ó, perfeito para o teorema das áreas. Então, ó, o teorema das áreas está aí. Vou usar as informações importantes que eu tenho e vou calcular a área de um triângulo. Eu vou chamar esse lado de Azinho e esse lado de Czinho, só para ilustrar aqui o exercício. E o que está aqui dentro eu vou chamar de esse lado aqui de B. Tranquilo? Então, ó, para me calcular, o que eu faço? Basicamente, eu pego os dois lados e multiplico eles, ó, 20 vezes 15, vezes seno do que está aqui dentro, dividido por 2. Sempre assim, né, pessoal? Continuando, ó, eu simplifico 2 com 20, 10. Seno de 120 é igual ao seno de 60, raiz de 3 sobre 2. Simplifico aqui, lembrando, né, pessoal, como está do segundo quadrante para o primeiro, o sinal não muda, né?
eu posso simplificar 2 por 10 aqui, ó, sobra 5 e raiz de 3. Multiplicando tudo, eu tenho que esse triângulo aqui, ó, ele mede 75 raiz de 3 centímetros quadrados. Não sei porque eu insisti em por metros aqui, tá, pessoal? Até desculpa aí pelo erro. Mas eu encontrei a área de um triângulo. Agora, pessoal, como eu tenho dois triângulos e eles são iguais, por que eu sei que eles são iguais? Porque a regra, né, pessoal, do paralelogramo é que este ângulo aqui, ele é congruente a este. Assim como este ângulo é congruente a este, tá? Isso aí voltando à revisão de quadriláteros. Vocês estudaram ano passado isso. Então, é dois triângulos iguais. Eu sei a área de um, basta eu multiplicar por 2 e encontrar a área do meu paralelogramo. Ou seja, 150 raiz de 3 centímetros quadrados. Tudo bem, pessoal? Perfeito? Então, ó, nós já vimos que é possível calcular a área do triângulo e também do paralelogramo, porque basta eu dividir em dois triângulos aí, eu consigo. Observa comigo agora a área do trapézio. Observe que esse trapézio é todo torto, não tem um lado nele que é igual. Como que eu vou calcular a área de um trapézio desse, todo torto? Ó, pela forma do trapézio tradicional não tem como, pelas outras demais formas também não tem como, mas pelo teorema das áreas sim. Tá vendo a importância do teorema das áreas? Olha o que eu vou fazer, ó. Eu vou partir o meu trapézio em dois triângulos. Um triângulo 1 e um triângulo 2. Aqui eu tenho, ó, dois lados e um ângulo, dois lados e um ângulo. Então eu posso calcular de um, depois do outro, somar essas áreas. Fazendo isso, ó, meu primeiro triângulo, eu vou multiplicar os dois lados dele, ó, 20 raiz de 3, 32 raiz de 3, vezes seno do que está aqui dentro, dividido por 2. Sempre essa fórmula, né, pessoal? Posso simplificar aqui, ó, 2 por 20, sobra 10 para mim. Seno de 60 é igual a 3 raiz de 2. Continuando aqui, ó, eu simplifico também 2 por 10, 5 raiz de 3, 32. Aqui, pessoal, perceba que eu multipliquei raiz de 3 com raiz de 3, sobrou para mim 3 limpinho aqui, né? Continuando, multiplicando tudo isso, eu tenho 480 raiz de 3 centímetros quadrados. Esta, pessoal, é a área do nosso primeiro triângulo. Ô, Neto, agora vamos calcular. antes de você fazer o outro, você pode repetir esse, por favor? Agora, vamos voltar. Só se for agora, Vitor. Ó, primeiro passo, pessoal, para fazer o teorema das áreas, eu preciso de dois lados e de um ângulo que esteja no centro, ou seja, que seja no vértice que encontra esses dois lados aí. Perfeito? Aqui eu tenho essa situação de forma perfeita, ó, de forma ótima. Sendo assim, ó, eu vou multiplicar os dois lados, ó, 20 raiz de 3, 32 raiz de 3, vezes o seno do que está aqui dentro, dividido por 2, porque é o que a regra me diz, o teorema me diz. Fazendo aí, pessoal, o primeiro passo que eu fiz aqui, ó, vou até pegar minha caneta aqui, para vai ficar mais claro para vocês. Ó, o primeiro passo que eu fiz, eu simplifiquei 2 com 20. Porque está tudo multiplicando, eu posso simplificar. Se tivesse uma soma aqui, eu não poderia. Aqui, ó, multipliquei 2 por 20 é 10. Beleza. Aí, ó, continuou 10 raiz de 3, 32 raiz de 3. O seno de 60 é raiz de 3 sobre 2. Tranquilo? Esse 2, pessoal, eu continuo dividindo todo mundo. Então, eu vou pegar e vou tornar simplificar por 10 aqui de novo, ó. Aí eu vou ter, ó, 5 raiz de 3 vezes 32. Aí por que tem 3 aqui, pessoal? Ó, porque eu multipliquei 3. Raiz de 3 com raiz de 3 é igual a 3, né? Se eu pegar a raiz de 3 vezes a raiz de 3, eu tenho o numeral 3. Multiplicando 3 com 32 com 5, eu encontro 480. A raiz de 3 não teve nada que fazer com ele ficou ali mesmo. Então, esta área aqui, ó, desse primeiro triângulo, é isso aqui. Só que não é a área total do meu trapézio. Eu preciso achar a área do segundo. Deu para entender, Vitor? Beleza, campeão? Aí, tipo assim, no final, então, você vai achar do segundo e vai juntar as duas?
Exatamente. Ah, Exatamente. Muito bem observado. Então, pessoal, ó, a área do meu segundo, eu vou usar a mesma fórmula aqui, ó, ou seja, ó, é os dois lados multiplicado pelo seno que está no meio sobre 2. Então, ó, multiplicando os dois lados aí, ó, 12 raiz de 3 vezes 20 raiz de 3 vezes seno de 120 sobre 2. Simplifico, ó, 2 com 12, sobra para mim 6 raiz de 3 vezes 20 raiz de 3. O seno de 120, na regrinha lá, é o mesmo seno de 60. Perfeito? Nenhum sinal muda. Então, é raiz de 3 sobre 2. Aqui eu torno a simplificar, ó. Sobra para mim 3 raiz de 3. Aqui é a mesma coisa, ó. Multipliquei esses dois aqui, sobrou para mim 3. Ou seja, eu tenho aqui 180 raiz de 3. Essa aqui, ó, é referente ao meu segundo triângulo. Então, eu calculei a área do primeiro, calculei a área do segundo. Agora, para achar a área do meu trapézio, eu irei somar ambas as áreas. Muita atenção na hora de somar aqui, pessoal. Tem gente que soma e acha que pode cortar 3 com 3. Pode não. Esse raiz de 3 ele continua. Eu vou somar 480 com 180. Então, a minha resposta total será 660 raiz de 3. Então, aqui. Perfeito, pessoal? Bem tranquilo, né? Ó, somei as minhas duas áreas. E dividi meu triângulo em dois triângulos. Calculei a área dos dois triângulos. E depois, basicamente, só somar as áreas. Agora, pessoal, um exercício um pouco mais complexo aí, para vocês verem as várias funcionalidades do teorema das áreas. Olha, qual é a área de um dodecágono? Para quem não lembra, um dodecágono é um polígono que possui 12 lados, né? E esse dodecágono, ele é regular. Sempre que eu tenho um polígono regular, fazendo uma revisão para vocês aí, é um polígono que ele tem os mesmos dimensões de lados e as mesmas dimensões de ângulos. Ou seja, ele possui 12 lados iguais e 12 ângulos também iguais. E o detalhe, pessoal, esse dodecágono regular, para ajudar, ele está escrito em um círculo, ou uma circunferência, né, de raio igual a 10 centímetros. O que é isso, professor? É basicamente isso aqui, ó. Observe comigo um dodecágono regular, tá vendo? Ó? Todos os lados dele são iguais e ele está inscrito. Vocês viram no ano passado que quando dizemos que uma figura está inscrita é porque está dentro. Perfeito? Então, ó, está dentro de um círculo ou uma circunferência. E o detalhe, essa circunferência tem raio igual a 10. Ou seja, bastante atenção aqui, pessoal. Significa que se eu traçar essa distância desse ponto aqui é 10, porque esse ponto aqui está em cima da minha circunferência. Esse ponto aqui é 10, esse ponto aqui é 10, se tivesse linha reta, né? E assim, ó, sucessivamente, tudo bem? Então, em outras formas, eu posso traçar todos o centro a todos os pontos, aos 12 vértices, ambos serão igual a 10. Que é igual a 10, igual a 10. Agora, observa comigo, ó. O que eu formei aqui? O que eu formei aqui? Um triângulo. Se eu tenho um triângulo, opa, eu posso calcular a área desse negócio por teorema de área, das áreas. Calculando a área de um triângulo, basta eu multiplicar por 12. Porque um dodecágono é dividido em 12 triângulos iguais. Tudo bem? Então, ó, para mim calcular a área dele, o que eu vou fazer? Eu vou admitir um triângulo de forma aqui, ó. Eu tenho que esse triângulo, ele mede 10 e 10. É um triângulo isósceles. Mas por que, professor, que mede 10 e 10? Ó, porque o raio não é igual a 10. E de K ao centro e de L ao centro não é a mesma medida do raio. Logo, 10 e 10. Agora, o próximo passo, para mim calcular pela lei das áreas, eu precisava encontrar este ângulo que está entre meio, ou está entre 10 e 10. Este ângulo alfa. Aí você pode se perguntar, professor, mas como calcular o ângulo alfa? Observe comigo que aqui, ó, eu tenho um ângulo de 360 graus, que está dividido em partes iguais para 12 triângulos. Ou seja, cada triângulo vai ter 360 dividido por 12. Vai ser esse ângulo aqui.
Tudo bem, pessoal? Sendo assim, ó, 360 dividido por 12 igual a 30. Ou seja, eu tenho aqui um triângulo pequeno de 10, 10, e ao centro desse triângulo aqui, ó, um ângulo de 30 graus. Como eu tenho dois lados e o ângulo entre eles, eu posso usar aqui agora a minha boa e velha lei das áreas. Tudo bem? Então, eu vou multiplicar um lado por outro, ó, 10 vezes 10, pelo seno que está aqui dentro, né? Então, ficaria 10 vezes 10, seno de 30, dividido por 2. Aqui eu simplifiquei, ó, 2 com 10, sobra 5 vezes 10, seno de 30 é meio, torno a simplificar aqui, pessoal, com 10 aqui fica 5 vezes 5, ou seja, a área de um triângulo é 25 centímetros quadrados. A área disso aqui, ó, de um triângulo. Mas o dodecágono ele possui 12 triângulos. Então, basicamente, eu vou multiplicar 25 por 12 e encontrei aqui que o meu dodecágono possui 300 centímetros quadrados. Pessoal, olha para você ver onde nós paramos. Muito interessante, né? Ó, através do teorema das áreas, eu consigo calcular a área de um dodecágono. Eu exagerei um pouquinho ao pegar o exercício. Eu peguei logo um polígono com 12 lados para demonstrar para vocês que qualquer outro polígono abaixo desse é possível calcular. Então, por exemplo, se for um pentágono, é a mesma forma. O pentágono será dividido em 5 triângulos. Um hexágono em 6 triângulos. Um heptágono em 7. E assim sucessivamente. Ô, Neto, Bem, então vamos supor, se eu pegasse um Hum, exercício igual a esse, só que com um hexágono, 6 lados, sim, eu 6 posso lados. dizer então que já é 150, 150 ou não? Na verdade, 150 seria a O resposta? Na resultado. verdade, não. Observa comigo. Ah, entendi. 6 vezes, entendi. Na verdade, não, sabe por quê? O que vai mandar aqui é esse ângulo interno. O ângulo interno em um hexágono seria diferente. Aqui foi 30 graus porque eu dividi por 12. Num hexágono, você dividiria por 6, você encontraria 60 graus. Entendeu? Aí o que mudaria era só isso. Suponhamos que fosse um hexágono regular inscrito em um círculo de raio 10. Aí você encontraria esse ângulo equivalente a 60. Aí você mudaria na fórmula aqui 60. Só isso. Aí você encontraria o mesmo jeito e aqui multiplicaria por 6. Tudo Então, bem? dá para fazer do mesmo jeito, então, só trocar os dados. Exatamente. Qualquer polígono escrito aí, a mesma fórmula. Eu vou até passar um de atividade para vocês aí, mas é o mesmo jeito. O único raciocínio que você vai ter que mudar aí, ó, é o seguinte, porque eu tenho aqui, ó, 360 dividido pelo número de triângulos. Então, se é um pentágono, 5 triângulos, você vai ter 72 graus cada um, né? 360 por 5. Se você trabalha aí se fosse um quadrado, tranquilo, daria ter outras formas de calcular, mas se fosse um hexágono, 36 dividido por 6, 360 dividido por 6 seria 60. E assim, pessoal, sucessivamente. Tudo bem? Se fosse, por exemplo, um decágono. Decágono é um polígono de 10 lados. 360 dividido por 10, sobraria para vocês aí 36. Aí substituiria aqui o 36. Pessoal, é muito importante vocês aprenderem esse tipo de exercício, que parece que é impossível, né? Seria um enunciado desse, assim, Jesus Cristo, o que é isso? Um dodecágono regular inscrito em um círculo. Mas quando você vai resolver, você vê que é simples, tudo bem? E é o que cai em Enem, é o que cai em vestibular, é coisas que parecem monstruosas, mas com a fórmula certa, são exercícios muito simples. Pessoal, a nossa aula se encerra por aqui. Eu gostaria de agradecer a atenção, os questionamentos. E assim, temos 2 minutos de aula ainda. Eu vou deixar aberto a vocês questionarem, perguntarem. Estou à disposição de vocês. Tudo bem? Qualquer dúvida, podem falar aí.